Vamos passar então com muita alegria a palavra para a oradora da noite. Ela que veio na mais tenra idade, com 4 aninhos, veio para o Brasil, cruzou o Oceano Atlântico. Na encarnação anterior ela tinha vindo como escrava, mas nessa agora ela veio não mais como escrava, mas como uma senhora elegante, que veio trazer todo o seu charme, a sua elegância, a sua energia e o seu trabalho para nós, para encantar aqui a nação brasileira e mais precisamente nós aqui em São Paulo. Nossa presidente, oriunde com todas as letras e 4 costados, Ângela Maria Gildice de Oliveira. Anuncia agora. E com o meu passaporte renovado, graças a Deus. Só esperando as viagens. Bem, por favor. Gente, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. A mãozinha é mão de canceriana, então vocês sabem, né? Sejam bem-vindos, que gostoso que vocês estão aqui para a gente continuar as nossas conversas, né? Nós começamos já 2 assuntos, nós vamos dar continuidade para a gente entender um pouquinho como funciona uma casa espírita, funcionam os passes, os tratamentos e o que nós precisamos fazer para podermos nos beneficiar mais ainda dessa ferramenta maravilhosa que está à nossa disposição, que são os tratamentos espirituais, os passes que nós temos oportunidade de receber. Eu vou sentar agora, tá bom, gente? Vou sentar, porque eu acho que está muito bom desse jeito. Eu tenho a impressão que eu fico mais perto de vocês. Vocês sentados aí, eu sentada aqui, né? Fica mais tete a tete, né? Na mesma direção. Bom, gente, antes de eu começar o tema, hoje o professor está aqui, né? O professor Henrique. Então, logicamente, nós vamos pedir para a gente rememorar, né? A primeira vez nós conversamos sobre o passe, né? Porque a gente não... O passe sempre fica uma coisa meio etérea, né? Meio sobrenatural, né? E Kardec, quando ele faz a definição de passe, ele é felicíssimo na definição. E ele dá, então, para nós um parecer, aquilo que realmente o passe é, que vai, com certeza, mudar tudo aquilo que a gente entendia antes, né? Às vezes, nós mesmos, como passistas, nós imaginamos que o tratamento ele vai melhorar muito o espírito, a energia, a aura, tudo aquilo. E o passe, na verdade, é muito mais que isso. Henrique, por favor, defina passe para nós. A definição vem de André Luiz, né? No livro Nos Domínios da Mediunidade. Falei certo, Ronaldo? O Robertão? Verdade, eu falei Kardec, mas foi André Luiz. O passe é transferência... estou esperando os alunos para falar. Transfusão de energias alterando o campo celular. Então, gente, o passe, ele atua diretamente nas nossas células, né, no nosso corpo celular, e ele tem a função e a capacidade de modificar aquilo que está doente, aquilo que está enfermo. Então, quando nós entramos na sala de passe, se estivermos doentes, fisicamente ou emocionalmente, nós podemos ter a certeza absoluta que estaremos sendo medicados da mesma forma como somos medicados pela medicina terrestre. Então, aqui na Terra, nós temos a medicina da Terra e dentro da sala de passe, nós temos a medicina do céu, tão eficiente quanto. Na nossa segunda conversa, o professor não estava aqui, eu que dei a definição, né? Algumas circunstâncias, nós falamos, algumas circunstâncias que podem, muitas vezes, atrapalhar o benefício do passe
em nosso favor. E uma das situações que nós dissemos naquele dia é o processo de interferência espiritual que todos nós, uns mais, outros menos, estamos sujeitos e sofremos. Então, professor Henrique, por favor, nos defina o que é obsessão. Chega de moleza. A obsessão é uma influência mais ou menos contínua e perseverante, né? Mais ou menos longa, que um espírito sempre de origem negativa, sendo mal ou não, mas de uma origem... os espíritos do bem não obsediam. Pode exercer contra uma pessoa e ela pode acontecer de desencarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de encarnado para desencarnado e de encarnado contra encarnado, que também foi uma coisa admitida pelo próprio Allan Kardec ainda em vida. Então, gente, veja que existem problemas espirituais, interferências espirituais que podem, em primeiro lugar, nos prejudicar na saúde, no emocional e no espiritual. E ele também atua na condição de retardar a nossa melhora, porque ele está ali, né? Hoje eu fiz pensei numa analogia, numa ideia, né? Naquilo que eu poderia dizer. É como se nós estivéssemos envelopados pelo papel filme, por aquele plástico filme, né? Estamos envelopados da cabeça até os pés quando nós estamos num processo de interferência espiritual e que, portanto, quando nós somos colocados para receber o passe, nós não absorvemos aquelas energias. Elas são rechaçadas. Nós estamos refratários, né? É como se nós estivéssemos impermeabilizados. Nós não nos beneficiamos. Aquela energia que está sendo doada para nós, ela bate em nós e ela vai embora. Ela escoa. Porque nós estamos como que, né, envelopados. Nós estamos embrulhados naquela energia perturbadora emanada por aqueles espíritos em sofrimento. E isso, gente, aí a gente vai entrar agora na nossa conversa de hoje, que depois eu vou falar um pouquinho. Eu quero que vocês perguntem. Eu já deixei dito para a Beth. Beth, se ninguém perguntar, você pergunta. Mas o Irineu está aqui, ele é bom também de perguntar. Então, gente, na segunda-feira, nós lemos uma lição que eu gostei muito. Eu falei, já tenho a lição para falar aqui na quinta-feira. Ela está na primeira carta de João. Eu vou deixar para ler um trecho da carta ao final, porque ela é muito bonita. Mas eu tenho aqui, eu não quero perder a página, 158. É 158 do livro Fonte Viva, livro maravilhoso, mas não só esse. Aqui é uma série de 4 livros. Pão Nosso, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida e Vinha de Luz. São 4 livros onde Emmanuel, ele esmiuça, ele interpreta, ele faz reflexões sobre a maioria dos capítulos do Evangelho, do Novo Testamento, do Atos dos Apóstolos e alguma coisa do Velho Testamento, alguma coisa. E esse aqui, ele está na primeira carta de João, João Evangelista, mas ele também deixou escrito algumas cartas. Essa é a primeira, está logo lá no comecinho. 1 João, capítulo 2, versículo 11. Então ele diz assim: mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, gente, dentro disso que nós estamos falando, estou aqui com a minha colinha, mas nós vamos conversar mais sem a pauta. O que João está falando aqui? Porque esse capítulo ele trata do amor. João está falando sobre o amor. Então, ele está tratando
quando nós, como o Emmanuel chama a lição, na ausência do amor. Né? Então, quando nós estamos distante dessa energia chamada amor, então nós começamos a passar por essas situações. Por que eu estou falando isso? E isso está muito ligado aos 2 temas que nós falamos anteriormente. Passe e as interferências espirituais ou a obsessão. Muito bem. Nós sabemos que nós chegamos à casa, nós entramos na sala de passe, às vezes passa pela orientação e ali são definidos os tratamentos. Muito bem. Nós já entendemos que o passe, ele vai agir nas nossas células, no nosso corpo material, no nosso corpo espiritual, no emocional, em todas as áreas, no financeiro, porque também às vezes a gente não está doente, nós estamos precisando recuperar as nossas finanças, trabalhar, né, as circunstâncias que estão adversas, às vezes ou no nosso trabalho ou na nossa empresa, o passe também atua nisso. Não é? Mas dentro dessa situação, muitas vezes a gente vem na casa, vem 1 mês, vem 2 meses, 6 meses, 1 ano, e nada se modifica. A gente diz, meu Deus, eu estou tomando passe há quanto tempo e nada acontece. Né? As coisas continuam ruins. Né? Aí a gente passa para outra conversa que nós tivemos. É possível que nós estamos sofrendo algumas circunstâncias, né, de interferência espiritual e, portanto, eu devo estar envelopada, e estando envelopada, eu não estou me beneficiando das energias que o passe pode me oferecer. Mas aí nós temos uma terceira opção, que é esta que João está tratando aqui. Logicamente, as palavras, né, andando nas trevas, né, lá ele se falava muito, as trevas exteriores, as trevas interiores, enfim, era o vocabulário na época constante, normal. Porém, quem de nós pode dizer que não entrou em um processo que pode ter sido leve ou mais forte, mais intenso, de um desequilíbrio, vindo muitas vezes de uma discussão familiar, de uma contrariedade entre amigos no emprego, não é? Uma circunstância de família de origem mais distante, né? Mais distante, uma família de origem entre os pais, entre os irmãos. Todos nós, sempre, de alguma forma, ou menor ou maior, muitas vezes sofremos embates. E esses embates, eles vão deixando resíduos em nós. Que é isso que a gente chama de trevas. É isso que o João chamou naquela época de treva. Estes resíduos, eles vão contaminando o nosso organismo. Eles vão contaminando aí o nosso emocional. Nós vamos ficando vulneráveis, emocionalmente falando, né? Espiritualmente falando, mas a gente, enquanto está no campo espiritual, nós não nos apercebemos, né? A gente tem ali uns arrepios, de vez em quando passa um pouco mal, tem uma tonturazinha, mas a gente não se apercebe. É o calor, é a pressão, é o frio, eu tomei pouca água, eu comi aquilo que estava pesado e me fez mal. A gente vai sempre por esse caminho. A interferência, ela está no campo espiritual, só que ela vai andando. A interferência, ela vai andando. Essa nossa casca, né? Esses nossos resíduos que ficaram em nós, eles vão se adensando e eles vão caminhando. Até que chega uma hora a gente começa a perceber estes resíduos, essas situações no nosso corpo material. Nós começamos a adoecer. E quais são esses resíduos? Eu elenquei alguns aqui, que logicamente ninguém aqui nesta casa, neste centro, neste grupo de pessoas, isso aqui não serve para nós, nem para vocês e nem para mim. Graças a Deus, né?
Eu tive que colocar porque a gente não... Para ilustrar. Mas fiquem tranquilos porque aqui nenhum de vocês tem isso, tá bom, gente? Então nós podemos iniciar com inveja. Aqui ninguém tem inveja. Nem sei também. Eu sei que eu sou invejada. Como 99% somos invejados, mas não invejamos. Ciúme. Alguém é ciumento aqui? Rosana está levantando a mão. Fale por você, Rosana. Quem é ciumento lá? A Magalizinha? Ah, meu Deus. Magali, então, pera, é você e a Rosana só. Por quê? Vocês precisam tomar passe, gente. O pessoal não é ciumento, é só mentiroso. O resto do pessoal não é ciumento, nós não somos. Você não é? Não? Você é, Ana? Agora está todo mundo com coragem. Quem é ciumento? Vamos ver. Levanta a mão, sem vergonha. Podem ser todos sem vergonhas. Legal. Agora, é isso aí. Quando tem que levantar os 2 braços e pronto. Agora, não precisa ser só ciúmes assim, né? De um parceiro, de uma pessoa. A gente pode ter ciúme das coisas, da casa, da geladeira, do carro, da roupa, do sapato, do brinco. Não é? Que mais? Vamos indo. A gente pode ter ciúme de tudo. Tem gente, dos filhos. Tem gente que é ciumento até da receita. Já viram isso de receita? De comida? Tem gente que tem ciúme. Ele ensina, mas não, ele te dá a receita, mas ele não te dá o pulo do gato. Aí você fala, nossa, não ficou igual. Eu que sou uma exímia cozinheira, né? Não ficou igual. O que será que eu errei? Não, você não errou, não. É que a pessoa que não te deu a receita, aquele toque final, ela não te deu, porque ela tem ciúmes. Ela tem ciúme da cozinheira ou do cozinheiro, né? Que ela é. Então, vocês veem, bom, ciúme tem um pouquinho de gente. Também ciúme é leve, né? Ciúme é leve. Essa outra eu tenho certeza absoluta que ninguém faz, né? Pessoa que calunia. Às vezes a gente fala uma coisa que uma inverdade, né? Que não é uma mentira, uma coisa que grave, às vezes, e isso daí é daquelas coisinhas, né, daqueles resquícios, daquela sujeirinha que fica grudada em nós. Mas aqui também não tem ninguém, isso eu tenho certeza absoluta. Aqui também mais ou menos, porque isso aqui é muito parecido com ciúme. Atitudes egoístas. Alguém tem isso aqui? Olha lá, como vocês, gente, vocês são muito legais. Vocês não têm vergonha de levantar a mão. Tá, eu também vou levantar em solidariedade a você, tá bom? Como é que é teu nome? Flávio. Parabéns, Flávio, você é corajoso. Eu também, em solidariedade, tá? Eu tenho também. Tá bom, gente? Eu tenho. Alguém mais tem? Alguém mais quer ser solidário? Tá, legal. Como é que é teu nome? Sabe, boneca loira? Kelly. Kelly disse que também tem. Aqui tem mais alguém? Não. Você, Geni, também? Tá bom. Vai, também sou igual. Deixa eu ver aqui. Alguém teve... O Flávio levantou. Alguém mais? Como é que é teu nome? Hildas. Você também tem atitudes egoístas? E lá no fundo? Como você chama? A Marlene. A Marlenita. Aqui na frente ninguém, né? A Georgette de vez em quando tem. Tem aqui? Lucinha. Um pouquinho, né, Lucinha? Que você levantou a mão bem assim. Tá. Você viu que eu fui, né? Lá em cima. Tá. Tá bom. Esse aqui também eu acho que... Esse eu acho que não tem mesmo. Quando causamos prejuízos materiais para alguém, morais, emocionais, né? E aí eu coloquei aqui, ainda fala aquela musiquinha assim, tô nem aí, tô nem aí. Eu só não vou perguntar porque eu tenho certeza absoluta que ninguém tem. Aqui ninguém é assim, ninguém faz isso. E temos mais uma aqui, a gente não pôs muitas, né? Só a última aqui. Agressividade física e moral. Às vezes, a agressividade não precisa ser só de dar um tapão em outra pessoa.
A agressividade, muitas vezes, ela acontece também nas palavras, né? A gente, às vezes, fala alguma coisa para outra pessoa, ou uma pessoa fala para nós, e essa palavra é terrível. Ela nos fere mais do que se a pessoa tivesse nos esbofeteado. Então, gente, quando nós estamos envolvidos em uma dessas circunstâncias, e tem muitas outras, e que eu disse que aqui, com essas raras exceções que levantaram a mão, nas coisas leves, nós nos colocamos naquela primeira situação que o João fala: aquele que aborrece o seu irmão, ele está em trevas. Porque quando nós colocamos, né, para fora todas essas emoções, nós começamos a impactar a vida do outro. Nós estamos entrando na vida do outro, nós estamos atrapalhando a vida do outro, a liberdade do outro, o caminho do outro. Então, isso começa a se revelar para nós como uma situação obscura. Porque quando a gente fala em trevas, o que é treva para nós? É aquela coisa escura, aquela noite, né, sem a lua, sem nenhum brilho, as estrelas também nubladas, né? Então, isso para nós seria o andar em trevas. Ele vai adiante, o João. Ele diz assim: mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas. E depois ele fala uma coisa interessante aqui. Ele diz assim: e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Quando nós entramos neste processo, e este processo, porque eu quero sempre voltar para lá, estou fazendo que nem a doutora Deusa Samu, né? Alô, alô, Vila Carrão. Vamos voltar ali para o nosso passe, transfusão de energias, alterando o campo celular, e a obsessão, como é aquela interferência, aquela atuação contínua de um espírito ou de um encarnado sobre nós, que nós também podemos obsediar os espíritos também. Aquela pessoa que desencarna e a gente não deixa aquela pessoa em paz. Não se conforma, se revolta porque perdeu a mãe, o pai, o irmão, né? Não vou falar um filho, porque um filho realmente não é fácil para um pai e uma mãe. Quando não deixa herança, só deixa a dívida. Você imagina, é verdade. Ou então deixa aquela coisa toda embrulhada que a pessoa não consegue desembrulhar. Não tem dúvida, aquele encarnado vai obsediar o desencarnado. Mas, gente, então quando nós percebemos que não estamos conseguindo nos beneficiar de toda aquela energia, toda aquela emanação que a gente está vindo buscar, nós temos que começar a olhar isso daqui. Nós temos que começar a olhar isto. E muitas vezes é uma situação tão pequena, é aquela mágoa que a gente tem às vezes daquela pessoa, de um parente, de um filho, de uma mãe, de um pai. É aquela palavra que às vezes a gente colocou ou que foi colocado para nós e que a gente não consegue esquecer. É aquela situação de um pai ou de uma mãe que desencarnou e deixou toda uma situação adversa, às vezes, para os filhos administrarem. Então, aquilo vai gerando na gente, vai gerando em nós aqueles sentimentos contraditórios, negativos. E esses sentimentos, eles começam a tomar tanta forma em nós que eles atrapalham. As pessoas não sabem para onde ir. Ele não sabe para onde ir, porque aquela situação está cegando os olhos. O que é cegar os olhos? A pessoa, ela entrou num processo de individualismo ou de contenda tão
tão aguçada e tão forte que ela não consegue perceber o que está acontecendo. Tanto que às vezes, eu falo isso porque converso muitas vezes com pessoas na mesa em que claramente os espíritos estão me dizendo que aquela situação que está sendo relatada ali na mesa não é verdade, não é verdadeira, não é real. Aquela situação, não porque a pessoa seja mentirosa, não porque a pessoa seja má, ela está nesta condição, ela não consegue enxergar, ela não consegue perceber o que de verdade está acontecendo. Então ela enxerga todas as circunstâncias da vida dela de uma forma trocada, errada. Ela não está percebendo. Ela acha que ela é uma pessoa boa, que ela está fazendo tudo certo. Efetivamente ela é boa. Mas naquela situação, ela está falhando. Ela está se equivocando. E ela não consegue perceber isso. Ela vem e faz aqueles tratamentos longos e ela não melhora. A situação financeira dela não melhora. A saúde dela não melhora. Então é importante que nós atentemos a isto para que a gente possa, então, percebendo, eu vou fazer, né, uma retrospectiva. O próprio Jesus falou isso no Evangelho, né, num dos ensinamentos dele. Ele disse assim, olha, quando você vier ao templo para orar, para fazer uma oferta, mas você tem uma contenda com uma pessoa, larga a tua oferta lá. Ele não fala dá pro sacerdote, não. Ele diz assim, olha, deixa num cantinho ali, as pessoas naquele tempo eram mais honestas, deixa lá, volta lá atrás e vai se reconciliar com aquela pessoa que você teve a contenta. Por que ele estava dizendo isso, Jesus? Ele disse, porque nem você estará simplesmente gastando a tua oferta e você não vai se beneficiar das bênçãos que aquela oração pode te trazer, que aquela oferta pode te trazer. Então ele está dizendo, não vai à frente, não continua. Primeiro vai para lá, vai para trás, volta e vai se reconciliar com aquela pessoa que você está em contenda, que você está... ele usa o termo inimigo. Se reconcilia-te com o teu inimigo antes que você seja entregue ao meirinho, né? E ele então te entregue para o chefe Deus, né? Então aí ele já está colocando, quando você desencarna, é bom antes de desencarnar você fazer, vamos dizer assim, se acertar com todo mundo, a melhor coisa. Porque depois que você desencarnou, não tem, né? Os mundos são diferentes, não tem como você intervir, chegar e falar. Até tem, né? Pelas mensagens, mas como é que um desencarnado ele vai ter cara de falar para o encarnado, olha, me desculpa, eu te prejudiquei. Pode até falar, mas o prejudicado está ali na Terra, ele não vai, possivelmente ele não vai aceitar, né? Mas aí existe aquilo que aquilo que Jesus estava preocupado quando ele fez essa colocação, é que quando você morre, você vai para cá, eu vou para ali, o outro vai para lá, e você pode ser que você não encontre essa pessoa que você precisa se acertar. Sim, mesmo quando você desencarna, ela desencarnou, você desencarna, porque daí o outro já nasceu, já reencarnou e você continua com o débito. Sim, não, isso aí é claro, né? Claro, como esta sala, como esse salão. Se estivermos em contenda com alguém, seja ela quem for, porque nós temos orgulho, que eu esqueci de colocar na listinha. Isso aqui eu levanto a mão, né? Temos orgulho. Eu vou dar o braço a torcer, eu vou falar, eu vou dar o primeiro passo, dê o primeiro passo. É tipo oferecer a outra face. Porque o que é? A gente entende, então eu levei um tapa aqui, não. Oferece outra face, vai, se aproxima, estende a mão. É bom para nós. É difícil,
mas é necessário. Por quê? A questão vai ficar com a gente, né? Porque vamos dizer assim, se eu mantenho aquela... Chico dizia assim, você ter mágoa de alguém é a mesma coisa que você carregar um saco de lixo, cheio de lixo de 100 litros. Você anda o tempo todo com aquilo nas costas. Você anda o tempo todo com aquilo. A gente vai aguentar? Não é verdade? Então, vamos fazer o possível para a gente poder estar em equilíbrio, em harmonia, em entendimento, porque senão tudo aquilo que nós buscamos, não seremos favorecidos. Mas não porque o passista não deu um bom passe, ou porque a casa não é boa. Não há como. Não tem como penetrar. Aquelas energias benéficas, salutares, benignas, elas não têm como penetrar em nós. Não tem. Aí a gente fica reclamando. Meu Deus, não é possível. Outra vez. Continua do mesmo jeito. Então, por que continua do mesmo jeito? Porque nós continuamos do mesmo jeito. Agora eu vou deixar para vocês falarem. Para eles perguntar. Para eles perguntarem alguma coisa. Só temos 10 minutos. O Irineu e depois. Fala, Irineu. A gente encontra um ambiente maravilhoso aqui, né? Toma um passe, sai 50 quilos mais leve. Às vezes chega em casa, não está o ambiente que a gente desejaria, às vezes até por motivos alheios a nós. Onde entra o Evangelho no lar para que essa cura se prolongue, né? Excelente pergunta. Todo mundo ouviu, né, o Irineu falando. O Evangelho no lar é a profilaxia mais importante e melhor que nós podemos ter. Porque o Irineu diz assim, a gente vem no centro, às vezes no casal vem um só. Ou a mãe, o pai vem, ou os filhos vêm, enfim. Quando sai daqui que é uma beleza, né? Sai leve, falando tal. Chega em casa, é aquele pé de guerra, né? Aquela desarmonia. Então, tudo aquilo que a gente recebeu aqui, a gente não consegue compartilhar com os nossos familiares, porque eles estão refratários. Eles estão refratários. E aí, Irineu disse, qual que é a importância do Evangelho no lar? Fundamental. Aquele momento de oração, nós temos uma equipe espiritual composta de médicos, composta de advogados, porque a gente pensa que no plano espiritual só tem médico, né? Tem advogado também. Olha lá, daqui 100 anos, quando o Henrique estiver do lado de lá, quando ele estiver naquela retrospectiva, que logicamente será depois do jubileu, né? Então vai ter advogado. Tem engenheiro, tem gente que tem tecelão, tem arquiteto, tem tudo. Mas o que nós precisamos mais na nossa vida? Saúde e equilíbrio financeiro. Tem mais alguma coisa aqui? Viagem, essas coisas não vale. A gente quer também, mas isso fica por nossa conta. Então, eles vêm na nossa casa. Eles vêm porque, e não é brincadeira, gente, eu estou falando de uma forma, mas é verdade. Eles vêm porque eles precisam entender o que nós estamos passando. Exatamente, explica tudo isso. Não sei se tem na livraria. Caso não tenha, a Rita depois vai providenciar para trazer. A Rita e a Silvia. Então, gente, tem tudo. Eles vão vir, eles estão passando esse problema. Mas olha, se a gente batuta, fazem isso, estão lá, ajudam, estão no trabalho do bem, compraram rifa, estão ajudando na rifa, estão ajudando na casa, sempre que podem colaboram aqui, ajudam lá na igreja evangélica. A pessoa bate na porta deles, eles ajudam. Vamos ajudar. Eles estão fazendo evangelho. Então, gente, quem não faz evangelho é para ontem, porque nós temos, e aqueles que não fazem terão uma equipe espiritual particular para, dentro do possível, atender às necessidades. Como é que seu nome? Célia. Célia vai fazer uma pergunta. Boa noite. Boa noite. No começo da sua palestra, quando você começou a conversar,
ficou uma dúvida para mim. Tá. Assim, você disse que a pessoa às vezes chega no centro e ela recebe o passe e ela está envelopada e não adiantou nada. Então, de que maneira ela vai ser ajudada para ser desenvelopada? Ótima pergunta. Como é que ela começa a se desenvolupar? Eu coloquei aqui também. Existe uma palavra-chave, uma. Primeiro, amor. Né, que a gente vai ler aqui na carta de João. Não só não o amor como a gente entende, né? Mas aquele, quer dizer, também, mas aquele amor universal. Aquele amor que a gente consegue olhar a todas as pessoas e sentir nele um irmão nosso. Agora, quando a gente fala isso, está um pouco longe ainda da gente, não é? Como é que nós praticamos o amor? Como é que fica para nós a prática do amor? Através da caridade, né? A caridade é o amor em ação. Nós ainda não temos, quer dizer, eu, né? Talvez aqui no meio tenho muitas pessoas. Sentir sempre esse amor universal, porque é um amor muito sublimado. Mas quando nós colocamos a caridade como norte na nossa vida, nós começamos a se desenvelopar. Quando nós olhamos o próximo, e eu até coloquei assim, quando nós olhamos para o nosso próximo e sentimos empatia, quer dizer, nós olhamos aquilo que ele está passando e somos solidários, nós entendemos, respeitamos, nós já estamos nos desenvelopando. Né? Quando nós começamos a colocar em prática, olha, nós temos muitas atividades aqui no Benzão de Paz que não são só a rifa ou os eventos, vamos dizer assim, que angariam o dinheiro que é necessário, porque a gente tem que manter essa estrutura. E a prefeitura nos ajuda com uma parte, a gente precisa de vocês. Nós precisamos do amor e ação de vocês. Mas nós temos o trabalho da feira, que a pessoa pode ser voluntária. Nós temos os trabalhos, por exemplo, quando temos a corrida, que a pessoa pode vir nos ajudar. Nós temos o trabalho de lanchonete toda quarta e quinta-feira, que se prepara os alimentos, que a pessoa pode vir ajudar. E tantos outros. Né? O brechó, trabalhar, ajudar no galpão. Tem muita coisa que a gente pode fazer. Tudo isto é o amor em ação, é a caridade. Quando nós começamos a fazer da caridade uma prática contínua na nossa vida, a gente se desenvelopa totalmente. E aí a gente começa a se beneficiar das energias que são doadas. Aqui teve uma pessoa que levantou a mão ou foi um espírito que levantou a mão? Não, eu vi alguém levantando a mão aqui no meio. Eu já vi gente levantando a mão ali, aqui. Não? Os espíritos. Porque eu vi a mão direitinho, como tem espírito aqui. Então, gente, eu quero terminar a conversa de hoje dizendo o seguinte. Num atendimento espiritual, nós podemos ser beneficiados em qualquer campo da nossa vida. Todos aqui, eu estou falando com vocês olho no olho, ó, olho no olho, com todos, os de trás ali, tá certo? Todo mundo que vem a uma casa espírita, ela pode se beneficiar. Uns mais, outros menos, mas pode. O que nós precisamos? Nós precisamos, primeiro, querer, porque às vezes a gente vem, mas a gente não quer. A gente está cansado, eu estou indo, mas eu não sei por que eu estou indo. Estou indo porque fulano me obriga a ir, porque ele quer que eu vou, ela quer que eu vou. A gente tem que querer. Eu quero. Quando eu falo eu quero, eu já dei o sinal lá para cima. Já acendeu uma luz. Eu quero. Eu faço evangelho no lar. Eu estou fazendo caridade, eu estou ajudando. Eu estou fazendo o meu melhor. Aquilo que eu posso no meu alcance, eu faço. Quando eu coloco tudo isto em movimento, por que eu não seria atendido? Tem uma passagem no livro Perante Jesus, não sei se tem na livraria, caso não tenha, ele é maravilhoso.
Então tem uma lição ali no Perante Jesus, acho que é a 13 ou a 14, que ela fala assistência espiritual. Então, o benfeitor, eu acredito que seja Emmanuel que fala, ele diz assim: quando a justiça vem nos visitar para cobrar os nossos débitos, então o que é quando a justiça vem nos visitar? É quando nós vamos às vezes passar por uma situação mais complicada, mais dura, mais difícil, às vezes uma enfermidade difícil, às vezes uma situação familiar que nos deixa muito angustiados, enfim, é aquele problemão mesmo, não é probleminha, é problemão. Quando a justiça vem nos visitar para cobrar débitos, e ela nos encontra no trabalho do bem, manda a providência divina que ela se afaste por tempo indeterminado. Isso é maravilhoso. Quando a gente tem que ser colhido por um problema muito grave, mas ele nos encontra em trabalho, Deus diz assim: você não vai agir aqui não. Você volta e olha, não tem data para você retornar não. Tá bom? Porque ele está no trabalho do bem. Ela está no trabalho do bem. Ela está fazendo bem. Deus não quer ninguém lá em cima. Ele quer a gente aqui embaixo para nós sermos os braços de Deus em favor do nosso semelhante. E só para eu terminar, gente. Bem, faz favor, secretário. Eu quero ler para vocês que é muito lindo. O mandamento do amor é o capítulo 2. Não, eu já me operei. E que está nos impedindo de nos beneficiarmos do tratamento que a gente veio aqui buscar. Vamos então colocar isso na nossa mente e no nosso coração. Trabalho no bem, evangelho no lar, e a partir disto nós temos certeza que a vitória será certa na nossa vida. Desejo a todos vocês uma semana maravilhosa, de muitas alegrias, de muitas vitórias e de muito amor. Deus abençoe a todos e muito obrigada.